Boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas nessa live do Conselho Diocesano, dos leigos e leigas da Diocese de Guarulhos. E hoje nós vamos ter uma conversa bem bacana, que todo mundo está usando de alguma forma aí a comunicação, e hoje nós vamos trazer o Fernando. O Fernando, que é coordenador diocesano da PASCOM. Ele vai conversar com a gente um pouco sobre o que é a PASCOM, quem é ele, quem é o Fernando, a importância do leigo, da leiga na igreja, e vai ser um papo bem gostoso. Boa noite, Fernando, seja bem-vindo. Boa noite, José. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma alegria poder estar aqui falando um pouquinho sobre PASCOM, falando um pouquinho sobre a comunicação. E assim, sempre que precisarem aí da pastoral da comunicação da Diocese, a gente sempre se coloca à disposição. Que bom. Fernando, essas lives que nós vamos estar fazendo agora no mês de agosto, elas têm, assim, uma finalidade de mostrar a vocação, né? As vocações, como a gente sabe, são várias, mas a gente pode colocá-las em 3 grandes grupos, né? A vida religiosa, né, que são os irmãos e as irmãs, a vida consagrada também aos padres, né? E a terceira, não em ordem de importância, mas também junto com elas, a do leigo e da leiga, né? Que aí tem toda uma vocação específica do casamento, da família, do trabalho, e que estão à frente aí nessa evangelização, né? Porque lá no campo onde a gente está, lá no trabalho, lá no jogo, lá onde estão os amigos, ali está a Igreja de Jesus Cristo, através de um leigo e uma leiga. E aí, trouxemos você aqui para conversar um pouco. Você que é uma pessoa muito bem engajada na igreja, né? A gente conhece, fala, quem é o Fernando? É da PASCOM, né? Beleza, isso é importante. Mas aí a gente queria, nesse mês de agosto, valorizar o leigo e a leiga quanto cidadão, quanto aquele fora da igreja também. Conta para nós, quem é o Fernando? Para o público ver, né? Já estão chegando aqui os convidados, e aí para conhecer um pouco do Fernando. Bom, é o que você falou, a gente acaba sendo taxado um pouquinho, né? O Fernando da PASCOM. Então, vê lá aquela pessoa passando, geralmente, nos eventos diocesanos, fotografando, fazendo cobertura, né? E muita gente, de fato, não tem oportunidade, às vezes, eu não consigo conversar com essas pessoas. Mas, assim, o Fernando, na verdade, hoje é um homem casado. Esse ano eu completo 16 anos de casado, eu namorei 6 anos a minha esposa, então tá para vir uma bebezinha, eu sou pai de 3 filhos, né, e tá vindo mais uma, então é uma menina, é um menino, e agora, né, a menina mais nova e mais uma menininha que tá vindo, então vão ser Como 3 é o nome menininhas. Deles, Fernanda? Ó, a mais velha é a Ana Carolina, que ela tem 14 anos, né, tem o Luiz Fernando, que tem 13 anos, aí eu tenho a Emanuele, que tem 10 anos, e agora a Clara Liz, que está de 7 meses, mas na barriga ainda, né? Que legal. Então vai nascer aí por volta de meados de outubro, comecinho de novembro ali, já nasce a Clarinha. Que bom. O que mais? O que o Fernando faz mais? Então, o Fernando, na verdade, ele é engajado, né, nessa questão dos meios, enfim, de comunicação. Então, eu trabalho com fotografia, de forma profissional, então, além da diocese, para quem não sabe, às vezes muita gente acha que nós ganhamos salário, que a gente ganha alguma coisa, né? Então é importante deixar claro que todo o trabalho da PASCOM, ele é um trabalho praticamente, assim, de doação, ele é doação, então muitas vezes nós estamos ali fazendo a cobertura, fotografando em doação. Então, eu também trabalho com isso. Então, às vezes eu tiro fotos profissionais de casamento, de outras coisas também, né? Batizado, festa de aniversário. E eu também trabalho com a questão de designer. Então, por exemplo, essa parte gráfica, essa parte visual, de Corel, de Illustrator e tal, eu trabalho bastante nessa área. E esse ano eu voltei, porque no passado, o Fernando ele era professor de informática. Eu trabalhei praticamente 18 anos dando aula de informática no tempo do DOS.
Você lembra do DOS? Eu lembro. Lotus 1, 2, 3. Tá revelando a idade já aqui, hein? Olha aí, é a barba branca já chegando aqui, né? É. E esse ano eu voltei, na verdade, ativa, então também estou ministrando aulas de informática para molecadinha, né? De primeiro, na verdade, de pré até o 5º ano. Então, basicamente, a minha vida profissional é uma correria, porque eu trabalho praticamente com agenda, então o tempo inteiro marca aqui, olha lá, opa, hoje é dia de aula, hoje é dia disso. E na pandemia, claro, a gente se reinventa, porque toda a parte do meu trabalho, que era fotográfica, ela foi adiada, ela foi cancelada, ela foi toda para 2021. Então, esse ano eu também me dediquei à aprendizagem, porque eu acho que isso faz parte, inclusive, Zé, não só da Pascom, mas também de todos nós leigos. Às vezes, cabe a nós tirar um pouco do nosso tempo para a gente também buscar informação, buscar formação, porque eu acho que a formação é extremamente necessária. Então, esse ano também eu peguei para estudar a questão de aplicativo, de como fazer aplicativo, de como, sabe, tentar engrenar algumas coisas. E, assim, é uma vida muito corrida, mas vale muito a pena. Essa barba branca aqui que está surgindo não é à toa não, viu? Eu tô com mais que você já, eu tô ganhando. Pois é. Mas é bom, é algo assim que eu acho que eu não consigo mais tirar a comunicação, sabe, da questão Fernando. A pastoral da comunicação hoje, ela faz parte da minha vida. Então, muitas coisas que eu aprendi na pastoral da comunicação eu trago para a vida, né, e eu gosto muito de multiplicar. Então, tudo que eu absorvo, eu gosto de mostrar, pessoal, olha, aprendi isso, olha, vamos fazer isso e tal. Então, claro que a pandemia, como você, né, tinha dito, a gente aprendeu, eu acho que todos nós, não só da Pascom, mas nós, igreja, aprendemos a utilizar a comunicação hoje ao nosso favor. Então, hoje, por exemplo, aqueles padres que tinham dificuldade ou não se sentiam à vontade em transmitir missa, por exemplo, durante a pandemia eles acabaram tendo que fazer isso meio que na marra, né? Então, a pastoral da comunicação, devido à pandemia hoje, está presente em praticamente todas as paróquias que nós temos na nossa diocese. Muitas reconhecidas, muitas em processo, né? Mas assim, faz parte. Então, o Fernando Pascom e o Fernando profissional, eles se mesclam em várias etapas da minha vida. Né? Mas o pessoal conhece muito assim, o Fernando da Pascom. Mas olha que legal isso, duas coisas que você disse. Uma, você falou, eu não recebo para coordenar a Pascom, né? Eu não recebo também para ser coordenador do Conselho de Leigos, dos trabalhos sociais, que a gente faz isso porque ama a nossa igreja, né? É um serviço. Agora, por outro lado, eu já fui da pastoral, iniciei com a pastoral da juventude, que tinha uma formação toda integral, que tinha, né, que tem, né, mas que a gente aprendeu muito lá, né, e hoje eu aprendia na igreja, aprendia muitos métodos, muitas coisas, a gente se aprofundava em muitas coisas, e ao mesmo tempo, profissionalmente, eu também tinha formações, eu também tinha a forma de falar, tinha cursos de capacitação, e isso se interligava, né, porque nós não somos duas pessoas, né, dois seres diferentes, aquele que é da igreja e aquele que é no mundo do trabalho, que é no mundo do estudo, do ensino, do aprendizado, da enfermagem, nós não somos duas pessoas. E quando a gente consegue trazer aquilo que a gente sabe fazer bem e colocar a serviço da igreja, parece que o sabor é muito maior. Exatamente. Né? Isso é gostoso, porque é a alma, a nossa alma, né, que está dos dois lados. Né? Outra coisa, assim, no campo profissional também, eu acho que os leigos e as leigas, como a gente não nos apresentamos como quem somos, às vezes, por exemplo, eu vou fazer uma festa e eu preciso de um fotógrafo. Eu não sei quem é, e às vezes tem um do meu lado. Eu preciso de um pintor, putz, eu não sei quem que é, tem um do meu lado. Então, quer dizer, se a gente se conhecesse nessa espiritualidade, nesse trabalho, quem somos, né? Quanta coisa bonita a gente ia conseguir fazer quanto igreja, quanto partilha, quanto comunhão. O que você acha? Você sentiu isso já alguma vez, assim? Sim, você sabe que exatamente por fotografar há muito tempo na igreja,
né, esse trabalho gratuito, às vezes o pessoal manda mensagem assim, você tira foto de casamento também? Ou, você tira foto de festa de aniversário? Eu falei, gente, não, achei que era só coisa da igreja. E na verdade não, o meu trabalho também é fotografar, né? Então, tudo que carece, por exemplo, eventos empresariais, às vezes eu vou fazer cobertura também, eu vou fotografar isso de forma profissional. Mas quem me conhece da igreja, o Zé, mistura muito, sabe? A pessoa fala, não, ele só tira foto disso aqui. E na verdade não. Agora, essa coisa que você disse, eu acho muito legal. Hoje, depois que a gente teve essa coisa do ano do laicato, né? Eu acho que a figura do leigo dentro das pastorais, ele ganhou um pouco mais de força. Por exemplo, antigamente nós tínhamos muitos padres que eles eram os coordenadores, né? E aí tinha ali uma equipe de leigos que ajudavam aquele padre. Hoje a gente percebe que na nossa diocese isso quase não existe. A gente tem sempre um assessor eclesiástico, mas na maioria das vezes o coordenador é leigo. Então isso eu acho que é muito legal, porque força para nós leigos, né? Eu acho que nós, como leigos, nós nos sentimos assim, feliz quando você executa um bom trabalho. A pastoral da comunicação me proporcionou coisas e em lugares que eu jamais imaginei. Né? Então, como pessoa, você se sente assim, meu Deus do céu, olha onde eu estou. Né? Então eu posso citar, por exemplo, aqui 2 exemplos que foi a pastoral da comunicação que me levou, que para mim são realizações, que é, por exemplo, fotografar dentro da Catedral da Sé um evento, né, regional, como o título de fotógrafo da CNBB. Então isso para mim foi fantástico, estar ali andando por lugares que eu não conhecia a catedral, podendo conhecer ali as catacumbas, depois aquela parte lá em cima. Eu tive lá. Exato, é fantástico, e muitos de nós nem sabem que pode ir lá. Né, mas são eventos que acontecem. E uma outra que me dá assim, uma enorme satisfação são as coberturas, as missas diocesanas lá em Aparecida. Cara, que prazer estar lá, representando a Pascom, sabe? Tá ali fotografando os nossos padres. Eu acho que isso é tão legal. E os padres reconhecem o trabalho da Pascom. E assim, quando eu tô lá em Aparecida, às vezes, eu tô com a família. Eu tô com a minha esposa, porque a gente vai em família, vai Romaria todo mundo junto. Eu digo que nós não somos uma família, nós somos uma gangue. Porque nós temos hoje agora 6 pessoas na minha família, né? Então, chama atenção. É muita gente junto. Né? E os meninos são grandes. É a gangue do Fernando. E a minha esposa também trabalha na igreja. Eu conheci a minha esposa na igreja. A minha história inteira foi aí construída. A gente se conheceu na catequese. E aí, quer dizer, todo o nosso amor, digamos assim, surgiu de fato dentro da igreja. Sabe? Então, é algo que hoje a gente vê que tá mais raro de acontecer. A gente vê o pessoal muito no oba-oba, né? Dentro das nossas paróquias e tal, mas assim, foi ali que surgiu tudo isso. E eu acho que essa coisa de ser leigo, sabe, ele traz de fato essa importância para nós. Eu já vivi também o outro lado, porque isso eu não sei se você sabia, mas eu fui um leigo consagrado. Olha as revelações da live. Eu já vivi numa comunidade de vida há muito tempo atrás. Eu casei nessa comunidade, na verdade. É uma comunidade hoje extinta. Mas na época era uma comunidade que quem era o fundador era o Padre Celso. Né, aqui na Tranquilidade, aqui em Guarulhos. Então muitas pessoas vão lembrar, Chama Viva. Então eu vivi nessa comunidade. Né? Então assim, eu vivi os 2 lados, né? Esse lado realmente do leigo consagrado, aonde eu não trabalhava. Eu trabalhava literalmente, eu vivia da providência. Então, meu trabalho na comunidade era esse. Eu não recebia salário, celebrava, cuidava da parte da rádio da comunidade, e eu vivia da providência mesmo. Então, assim, a gente comia o que as pessoas davam pra gente, sabe? E hoje, eu não vivo mais na comunidade, tenho o meu trabalho, enfim, tenho a minha família. Não vivo da providência do que as pessoas me dão, mas eu vivo da providência de Deus, porque é Ele que vai fazendo que apareçam os meus trabalhos, né? Principalmente esse trabalho fotográfico que hoje, por exemplo, está sofrendo muito com a pandemia. Né? Mas, repito, eu acho que a parte de ser leigo hoje, essa coisa que a nossa diocese de Guarulhos tem hoje, sabe? De quase todas as pastorais nós temos um leigo ali consagrado, um leigo, enfim, faz toda uma diferença, Zé. Tem lugar que você vai que, assim, o coordenador é o padre. E acabou.
sabe? Não tem essa coisa do leigo. E eu acho que isso, Guarulhos, a gente pode falar que, por exemplo, o próprio conselho, né, dos leigos aqui de Guarulhos, para mim, é um exemplo. E por quê? Porque a gente tem vários conselhos por aí, mas você não vê esse trabalho que vocês fazem. Essas lives que vocês estão fazendo sempre, sabe? Eu acho que é de forma, assim, fantástica. E o mais importante que as pessoas, eu acho que deveriam entender, Zé, é que nós precisamos aprender a nos doar, sabe? Não há espaço em nenhuma pastoral para ego. Não é porque o Fernando é o coordenador da pastoral da comunicação que, olha, meu ego. Não tem isso, pessoal. É doação, a gente realmente se doa, sabe? E então eu acho que vale a pena as pessoas aprenderem a estar ali e se doar de coração. Você pode ver, Zé, que uma coisa que você aprendeu na Pascom é que não há crédito. Todo o trabalho da Pascom Diocesana é feito de forma gratuita, não tem ali crédito. Essa foto não é do Fernando, é da Pascom Diocesana. Esse texto aqui não é do Fernando, é da Pascom Diocesana. O jornal da nossa diocese, ele é feito por quem? Pela Pascom Diocesana. Mas você não vê lá Fernando, você não vê José Luiz, você não vê nada disso. Por quê? Porque é uma forma do ego também não, sabe? Porque o ego é danado. O grande desafio também quanto ao Conselho de Leigos é porque o Conselho não é uma pastoral. Ele é um serviço, um organismo da Igreja Católica que representa os leigos, né? E aí, esse do ego e esse de colocar a marca é bem complicado, porque assim, porque que a gente precisa fazer? É que o outro apareça, né? Que valorize o leigo, que ele apareça, que o trabalho, que aquele grupo pequeno ali de leigo e leiga que faça, que a gente consiga trazer luz para esse papel do leigo, né? Porque assim, a igreja nossa, ela é de uma beleza assim tão grande da diferença de vocações, quando eu falei das 3 grandes, né? E dentro delas tem as suas variações, mas para não complicar, quando a gente consegue ver a beleza, né, dessas 3 vocações que se juntam e se fortalecem, nossa, eu acho que aí é aparecer a imagem do Cristo vivo, né? Por quê? Porque o sacerdote, ele tem a beleza toda própria, né? Da Eucaristia, do Cristo, do perdão, né? Da palavra, do acolhimento, né? E de conduzir, né, esse povo a Deus. A religiosa, ela escolheu um carisma que ela se dedica e dedica toda a vida. E o leigo, isso que você relata para nós, do conhecimento ali do trabalho, da vivência da enxada, né, do computador, né, dessa parceria toda, da família, o quanto amor tem na família, o quanto você tem que aprender a se diminuir, às vezes, numa discussão com a esposa com, né, de acalmar um pouco, porque um não pode sobrepor o outro, é tudo um conhecimento. E quando isso é colocado a serviço do outro, através da igreja, nossa, acho que tem uma espiritualidade muito grande nisso, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho como que é a espiritualidade um pouquinho antes. Então você, com tudo isso que você faz na vida, com uma família aí né, agora indo para 4 filhos, né? 4 filhos. A esposa que também está na igreja, quer dizer, uma vida meio corrida, né? Como é ser coordenador de uma pastoral diocesana? É fácil? Como que é isso? Beleza. Olha, ser coordenador de uma pastoral diocesana exige muita paciência, muita dedicação. E assim, no nosso caso ainda, como a pastoral é da comunicação, ela exige bastante, porque nós trabalhamos com a diocese, né? Então, nós trabalhamos assessorando toda a nossa diocese. Então, estar à frente dessa pastoral é ser o primeiro a receber as tijoladas, porque ser da Pascom, a gente recebe elogios, claro, mas também recebe bastante críticas. Às vezes, o pessoal procura a Pascom para relatar alguma coisa que eles viram errado, até às vezes para reclamar do próprio padre, né? Então, cabe a nós da Pascom estar à frente disso e saber realmente dosar, saber levar. Eu vou dizer para você que, assim,
A equipe que nós temos hoje na Pascom Diocesana é uma equipe excelente, sabe? É uma equipe que realmente atende e ajuda todos os projetos que nós temos. Então, para quem não sabe, eu vou aproveitar para explicar um pouquinho como é que funciona a Pastoral da Comunicação na Diocese de Guarulhos. Guarulhos hoje tem um título muito forte, que é de ser uma das pioneiras na questão da Pastoral da Comunicação, do jeito que nós trabalhamos. Então, nós somos geralmente a maior diocese no sentido de estar presente nos eventos diocesanos, nos eventos nacionais, né? E como funciona? Todas as paróquias hoje têm PASCOM, independente se é reconhecido ou não reconhecido. Eu vou explicar o que isso significa. As pastorais da comunicação são pastorais que o objetivo dela é levar a comunicação da paróquia, do evangelho, para o mundo. Então, nós trabalhamos com uma equipe diocesana. Então, essa equipe ela é composta das pastorais de comunicação da diocese inteira, que é dividida em pastorais reconhecidas, ativas, e pastorais não reconhecidas. Reconhecidas são aquelas pastorais que têm a formação diocesana, têm acompanhamento da pastoral da comunicação diocesana, tem a visita do assessor eclesiástico da Pascom Diocesana, porque ser da Pascom não é simplesmente eu pegar a minha câmera e tirar foto. Ser Pascom não é só pegar o celular e fazer a live da missa. Porque muitas vezes, quando você pergunta para qualquer pessoa assim, o que é Pascom? Tira foto, sabe? E na verdade isso é um dos nossos trabalhos. Eu diria que a ponta do iceberg, porque todo o resto que está embaixo, muitas pessoas, elas não conhecem. Então, as pastorais reconhecidas da nossa diocese trabalham dessa forma. Estão dentro de um grupo e são acompanhadas. E as não reconhecidas são pastorais da comunicação que nasceram, por exemplo, na pandemia, surgiram várias pastorais da comunicação. Então, depois nós vamos procurar as pastorais para trazê-las para o grupo, para essa formação e tal. Então, isso, o que ela exige? Ela exige dedicação, ela exige empenho, ela exige pontualidade e, às vezes, exige cobrança também. Porque como a gente trabalha com comunicação, a comunicação ela é muito rápida. Então, a pastoral da comunicação, às vezes, ela não pode segurar a informação durante muito tempo. Então, tem coisas, às vezes, que fogem um pouquinho. Então, quando a gente vê, já está lá postado, e alguém já colocou, então a gente tem que correr atrás, às vezes. Mas a ideia da comunicação da diocese é que tudo centralize nas pastorais da comunicação, para que a gente possa pensar, organizar, planejar, né? Porque trabalhar com isso não é fácil. Um grande exemplo disso, por exemplo, é a questão da volta das missas. Então, o que nós fizemos, José? A gente teve um planejamento para como é que a gente ia fazer o decreto do bispo. Então, nós tivemos que gravar o decreto, o bispo falando, tivemos que editar o vídeo, a gente teve que pegar ali o decreto, transformar num arquivo que as pessoas depois acessariam um site, né, e teria todo um processo para ser feito, para ser lançado como um pacote. E o que aconteceu? O decreto ele apareceu nas redes sociais, por exemplo, não foi pela Pascom. Começou a aparecer nos grupos de WhatsApp, e de repente começou a ser publicado nas redes sociais sem a Pascom estar ciente disso. Por quê? Porque era uma informação que a gente já tinha feito um planejamento para lançamento, por exemplo, e o leigo que pegou aquela informação já jogou lá nas boas intenções, é claro, não foi vou lançar primeiro, não é isso. Uhum. Mas só para dizer que às vezes o nosso trabalho ele é desgastante. Por quê? Porque a gente faz todo um planejamento e na hora de fazer realmente o lançamento já havia sido lançado, então a gente teve que correr atrás disso, entende? Então, isso, por exemplo, é um dos exemplos aí da questão de trabalhar com informação diocesana, né? Então, é complicado, não é fácil, e o nosso trabalho de assessoria, ele é desgastante, muito desgastante, porque às vezes o povo vê alguma coisa, por exemplo, vê o padre no cinema, e acha que o padre não pode ir no cinema. Então, às vezes essa informação chega pra gente, que absurdo, eu vi o padre fazendo isso. Gente, o padre é um ser humano, sabe? É uma das vocações ser padre, mas ele também tem folga, o padre também toma banho, ele também passeia, ele tem família, né? E às vezes a gente vê o padre apenas como um ser assim, que, meu Deus, é um padre. Então, não, mas ele é um ser humano como nós, né? Então, tudo aquilo que a gente faz, o padre também faz.
E coordenar essa equipe, eu vou te falar que é bom e vale a pena. Eu gosto bastante. Tudo bem que esses pedidos aqui, ó, muitos são deles que estão aí vendo. Tem várias pessoas aqui te mandando um abraço, né? Opa! Maria Lúcia Vaz, né? Te dá uma boa noite. Boa noite. O Carlos Henrique. Ah, né? O Carlos. Eu vou te falar, esse rapaz, o Carlos, ele é coordenador lá de Limeira, Diocese de Limeira. Legal. Ele tá lá também, é muito bom, viu? Carlos, ó, um beijo pra você, viu? Limeira é uma cidade muito encantadora, né? Obrigado, Carlos, por acompanhar a gente aí. Né? Tem também Luiz José, né? Deus abençoe essa dupla, né? Exercendo um trabalho por amor, o qual Deus confiou, né? Sejam sempre felizes, né? Bonito obrigado. Isso, né? Eu acho que o trabalho, tudo, um pouco é isso também que o Luiz colocou, né? A gratificação, o que nos deixa felizes é poder fazer os outros felizes, né? Quando você coloca trabalho e amor, isso é reconhecido também, né? Porque às vezes as pessoas só veem como obrigação, né? E tem um prazer, tem uma alegria, né? Então, é muito gostoso. E a Pascom precisa ter uma espiritualidade, né? Não é só ir lá e tirar foto, né? Essa foto tem que ter alma, como se diz para nós, né? Exato. Assim, a Pascom, na verdade, ela trabalha em cima de 4 eixos, né? E isso está no nosso documento. A Pascom, ela tem um diretório, né? O Diretório 99, que é aquele livro de cabeceira. O Diretório 99, hoje é um diretório que está passando por atualizações, porque a realidade de quando ele foi escrito para hoje, claro, a tecnologia evolui muito rápido, né? Hoje tem até um outro livrinho, José, eu vou mostrar aqui, tá aqui, ó, que é um que a gente usa bastante, que é o Guia de Implantação da Pastoral da Comunicação. Ele é um breve resuminho do diretório, né? Que são para aquelas paróquias, por exemplo, que tem Pascom, que não são reconhecidas ou querem colocar a Pascom na sua paróquia. Então esse livrinho me ajuda muito. Porém, os 4 eixos da Pascom que a gente tem, o primeiro é a formação. Então, todo agente da Pascom precisa ter formação. E essa formação, não necessariamente, José, ela tem que ser formação presencial. Então, às vezes, essa formação ela vem de um vídeo no YouTube, né, que eu preciso fazer algo, não sei fazer, eu vou atrás da formação. Entende? Então a pessoa vai, por exemplo, no YouTube, como fazer transmissão com o OBS, que hoje está bombando nas nossas lives da Diocese de Guarulhos, é o software, né, o OBS. Então muitas pessoas não sabem como pôr câmera, como pôr música, então ela vai atrás disso nessa formação, né? E entre outras, né? A espiritualidade, por exemplo, o segundo eixo aí é a articulação. Então a pastoral da comunicação nós precisamos articular. Porque a nossa pastoral, e quando eu digo nossa, não é minha, não é do Padre Marcos, não é do bispo diocesano, ela é uma pastoral a serviço das outras pastorais. A Pascom, ela faz um eixo transversal, então ela liga todas as pastorais e o nosso trabalho é ajudar essas pastorais. Né? O nosso trabalho é fazer com que as pastorais apareçam. Então cabe a nós, às vezes, fazer a divulgação para ajudar uma outra pastoral, a Legião, sei lá, pastoral afro, por exemplo. Hoje, de todo o trabalho que nós temos, a pastoral afro é a pastoral mais difícil de trabalhar. Por quê? Porque a questão do racismo é muito forte, principalmente aqui em Guarulhos. Então, todo post que nós fazemos da pastoral afro, toda vez que vai ter uma missa afro, é assim terrível. A gente sofre muitos ataques, a pastoral da comunicação, a Diocese de Guarulhos, e é algo realmente que a gente precisa trabalhar, né? Porque às vezes as pessoas elas criticam sem entender por que aquela pastoral existe. Então, aí cabe a nós também essa coisa de articular, procurar entender, olha, qual é a dificuldade dessa pastoral? Qual é a dificuldade, por exemplo, por que esse encontro não teve o objetivo? Olha, esse encontro era para 50 pessoas. Por que não atingiu 50 pessoas? Vamos estudar. Então, o nosso trabalho de articulação, ele está aí também. Por exemplo, estar aqui hoje na live do Conselho do Laicato é uma forma de articular. Né? Por quê? É um movimento que precisa também da Pascom.
né? Então, a gente troca muita figurinha, ainda mais você que já foi da Pascom, é mais fácil ainda, mas esse trabalho, por exemplo, ele precisa de articulação. O outro, por exemplo, o eixo é a produção. O que é produção? A produção, eu diria que as pastorais da comunicação que vão acabando, aquelas pastorais da comunicação que com o tempo vai morrendo, foca só nesse eixo, que é o de produzir. Então, o negócio da pastoral, ela não busca formação, ela não busca articular, é tirar foto e fazer live. Foto, live, foto, live. Então, por exemplo, é aquela questão do Facebook. Você abre o Facebook da paróquia, tem um monte de foto, um monte de live, mas a pastoral em si não se encontra, sabe? Tem casos, por exemplo, José, da pastoral, por exemplo, que nunca se encontra pessoalmente. A reunião decide tudo via WhatsApp, né? E a gente aprendeu com o Padre Marcos que o olho no olho é extremamente importante. Então, precisa as pastorais se encontrar, conversar, entender a dificuldade, né, e fazer a outra aparecer. E o último eixo, o quarto eixo da pastoral da comunicação, é, para mim, um dos mais importantes, que é a espiritualidade. Então, ser agente da Pascom significa que a nossa espiritualidade ela precisa estar bem. Um agente da Pascom ele precisa buscar estar na missa, ele precisa buscar a comunhão, ele precisa, por exemplo, buscar Jesus, sabe, a confissão. E é o que eu sempre digo quando eu vou dar formação para o pessoal da Pascom, que a questão da fotografia. A fotografia hoje na nossa diocese é uma das coisas que a gente mais... Hoje não mais por causa da pandemia, hoje são as lives. Mas a fotografia ela precisa mostrar aquilo que você está vendo. Então, se você, por exemplo, não confessa e vai na missa só para tirar foto, essa fotografia não transmite Jesus. Ela vai transmitir qualquer coisa, menos Jesus. Então é uma foto que a gente fala que não é uma foto evangelizadora, né? Então a gente precisa estar presente de corpo e alma nessas coberturas, nessas missas, na noite da fogaça que vai ter na paróquia, na quermesse, na festa junina. Então nós leigos, a gente tem que ter isso muito em conta. Principalmente um agente da Pascom, né? Se a gente não tem formação, articulação, produção e espiritualidade, não adianta, não vai para frente, entende? Aí não adianta eu tirar foto e lá nos créditos do meu Facebook colocar fotografia Fernando Gomes, porque daí acontece aquilo que a gente conversava. Eu estou tirando a foto não para passar a mensagem, mas para aparecer. Então, o leigo precisa se controlar o tempo inteiro para que o ego não cresça demais, né? E aí, por exemplo, no meu caso, eu tenho uma pessoa aqui que é minha esposa. Então, às vezes, quando ela percebe que o ego tá começando a dar aquela inchada, ela vem e fala isso, Fernando, e puxa de volta. Sabe? Ela fala, olha, calma, volta pra terra, porque às vezes a gente vai se deixando. Uma pessoa vem e fala assim, nossa, que legal, que bonito. Nossa, que legal, que bonito, que bonito. Aí você, opa, olha, o pessoal tá gostando, ó, a minha foto. E aí, né, pera aí, calma, volta, porque a pessoa não tem que gostar da sua foto, ela tem que gostar, ela tem que entender a mensagem, né? Então, esse eu acho que é um trabalho mais difícil da Pascom. Fazer um leigo entender tudo isso e se doar de fato, porque existe muita doação. Eu acho que era a Madre Teresa, né, que perguntavam para ela, olha, eu não faria isso nem por R$1.000, né? Ela falou, também não, é por amor. Exatamente. A quantidade de horas, de tempo, né, que a gente dedica a uma pastoral, se isso fosse ser traduzido por valores, né, se você pegar o mundo do trabalho, é muitas horas, né? Só que a gente não faz isso por valor, a gente faz isso por amor a Jesus, né? O sofrimento, ir atrás, buscar coisas novas, trocar de máquina, o investimento de uma máquina nova, de uma lente que, de repente, eu vou pegar uma posição melhor, né? De defender a igreja quando ela, né, precisa, né? De defender o outro irmão. Então, isso, eu acho que, assim, é a beleza do ser leigo, sal da terra, né, e luz do mundo.
Então, isso a gente precisa valorizar muito, essa nossa importância quanto leigo, né? Leigo não é aquele que não sabe, né? É só aquele que não foi ordenado dentro dessa condição de igreja, né? Mas a vocação está lá no batismo, né? E quando se disse, né, não pode transformar ninguém em super-herói, né? Mas sim nesse conjunto. E a articulação eu acho fantástico, acho que tanto a PASCOM quanto o Conselho de Leigos, a gente tem que fazer isso. E quanto mais as pastorais forem se articulando, mais força a gente vai, né, nós vamos tendo. Por quê? Porque você vê, você citou uma, aí a Afro, que a gente também, eu gosto muito dessa pastoral, a gente vai ter uma live, inclusive, com eles, né? Porque faz um trabalho belíssimo. Tem a pastoral da criança, quanta coisa precisa, né? Como a gente pode dar destaque. Agora, é que você falou, a PASCOM precisa entender o que é a pastoral da criança, porque tem coisas que não pode divulgar, né? Exatamente. Pastoral povo de rua, vou lá sair fotografando, não pode fotografar. Então, quer dizer, para cada pastoral, para cada realidade, a PASCOM tem que conhecer aquela realidade para atendê-la na sua particularidade, porque senão pode colocar um trabalho todo a perder por causa, às vezes, de uma foto mal colocada. Olha a loucura que é isso, né? Que legal. Sim, porque, assim, o que às vezes desanima um membro da pastoral da comunicação é exatamente também a falta de sensibilidade do povo. Quando eu digo povo, eu digo assim, algumas paróquias, por exemplo, eu vou citar uma paróquia de uma outra diocese, isso não acontece em Guarulhos, tá? Mas, assim, algumas pessoas, elas não enxergam a beleza nas coisas. Então, um vídeo, por exemplo, que você grava, que você leva um tempo para fazer edição, fazer abertura, colocar legenda, às vezes porque uma palavra está errada na legenda, porque foi algo que passou, ou às vezes na gravação do bispo, que não acontece em Guarulhos, tá? Aparece uma tomada, por exemplo, onde não deveria e tal. A pessoa ela para de prestar atenção na mensagem para criticar. Então ela critica, nossa, esse ângulo aqui, olha essa tomada. Se fosse eu teria virado assim, teria feito assim, sabe? Essa foto aqui, nossa, tá horrível, eu teria tirado. Então, mas não acontece em Guarulhos, tá? Isso acontece em outras dioceses. Mas isso, às vezes, desanima um membro da PASCOM. Então, assim, é duro também quando a PASCOM só leva porrada, porque, às vezes, o tempo que ela leva, por exemplo, chegar mais cedo, buscar entender a liturgia, porque ser da PASCOM não é só saber tirar foto, gente. Não é só saber mexer no celular para fazer live. É conhecer liturgia, porque eu tenho que entender que na missa existem momentos que eu não posso fotografar. Tem momentos que o mistério tem que aparecer, não sou eu, não é a fotografia. Entende? Então, isso é muito, muito complicado. Então, ser da PASCOM é poder, isso que você falou, é conhecer a pastoral, é fazer uma entrevista com a pastoral, olha, o que você precisa, o que a gente pode ajudar, sabe? É isso, vamos fazer, sabe? Por exemplo, nós vamos ter aqui em Guarulhos o Viva a Vida, que vai ser virtual esse ano. O que eles procuraram? Eles procuraram a PASCOM para ajudar na divulgação. Por quê? Porque todos os meios sociais da diocese passam pela PASCOM. Entende? E às vezes, José, acontece também, de novo, não acontece em Guarulhos, não, de algumas pessoas, coordenadores, não gostarem de outros coordenadores. Então acontece aquela falta de realmente articulação. Então, por exemplo, acontece casos de algumas paróquias de um cartaz de festa de padroeiro, às vezes, ter 3 cartazes diferentes, feitos por pessoas diferentes, por pastorais diferentes. Por quê? Porque eu não falo com o coordenador da PASCOM, o coordenador da PASCOM não fala comigo, então eu crio o meu cartaz, ele cria o dele, os dois apresentam o padre, coitado, às vezes fica sem saber o que fazer, entende? Então, ser da PASCOM também é entender o outro, é também estar ali observando as pastorais com carinho, porque quem tem que aparecer não é a PASCOM, são as pessoas. Eu digo que nós da PASCOM temos que ser ninjas. A gente aparece, faz o que tem que fazer e some, não tem que aparecer mais nada. Entende? Por quê? Quem brilha não somos nós. Quem brilha é Jesus, é a mensagem,
sabe? E uma coisa bem legal, ô Zé, que eu acho que vale até para as pessoas aí que de repente não conhecem, eu acho que vou ter que pegar atrás de mim, que não está aparecendo vai aqui, lá, né? vai lá. Vou pegar a imagem, peraí. Deixa eu colocar só você, peraí. Eu vou dar destaque para você. Aqui. Eu vou te dar destaque aí, para você falar. Aqui, isso. Para quem não conhece, pessoal, essa aqui, ó, é a imagem de Nossa Senhora da Comunicação, tá? Olha que interessante, vou afastar um pouquinho para que vocês possam enxergar. Reparem duas coisas importantes. Primeiro, Nossa Senhora com o menino Jesus lá na ponta. Vou aproximar ele aqui para vocês enxergarem, ó. Ele é bem delicadinho, tá vendo? Essa imagem, ela tem um sentido que para mim é um exemplo do que é a pastoral da comunicação. Nós precisamos fazer com que a mensagem, ou seja, Jesus apareça, sabe? Não somos nós, mas é Jesus aqui, ó, na Boa Nova. E essa imagem com Nossa Senhora levantando Jesus é exatamente o exemplo que nós temos que ter. Não só a pastoral da comunicação, como você leigo que está assistindo essa live. Nós temos que anunciar Jesus através das nossas palavras, atitudes, sabe? E às vezes eu acho que a gente se perde um pouco nisso. Eu vou colocar ela de ladinho aqui, só com Jesus aparecendo, tá? Aqui. E às vezes a gente acaba se perdendo um pouco nessa mensagem. Então nós leigos temos que ter a consciência que nós representamos a nossa fé. Então, por exemplo, se eu sou ministro da Eucaristia, eu tenho que agir como tal, eu levo o maior tesouro ali, eu tenho, acho que a função mais importante dentro claro que não existe pastoral mais importante, mas estar com Jesus, entregar Jesus para a pessoa, para mim eu acho que é a maior responsabilidade. E então, repense se você, por exemplo, é aquele tipo de pessoa que posta nas redes sociais uma foto tomando uma cerveja, sei lá, com alguma coisa estranha, fazendo um gesto, ou contra os nossos princípios, porque isso reflete demais, né? Nós tivemos agora recentemente, ô José, esse caso da menina, né, dos 10 anos, do estupro, que é um caso que repercutiu muito forte. Uhum. Né, e assim, a gente percebe que existem católicos, por exemplo, a favor do aborto. E às vezes você vai ver esse católico, ele é ministro da Eucaristia, às vezes ele representa a igreja, entende? Então é algo tão delicado, é algo que a gente tem que repensar. Porque, pessoal, as pessoas veem o que a gente posta. E a gente vê, às vezes, as pessoas postando bobagens que contra a nossa fé. Aí, às vezes, a pessoa entra e fala assim, ah lá, mas é ministro da Eucaristia. Ah lá, é da Pascom. Sabe? Então, muito cuidado. Então, nós leigos, a gente tem que ter isso assim muito enraizado. As pessoas, elas olham pra gente. Então, você trouxe um ponto que aí a gente vai apimentar aqui um pouquinho agora a conversa. Mas, assim, tem outras pessoas mandando um abraço para você. Opa. A Cleusa Nogueira, dando boa noite aí, né? O Carlos Henrique retornou para você, né? Opa! O Dalan, ele coloca que a comunicação tem um papel fundamental na vida da igreja, porque ainda estamos perdendo muitos fiéis para outras religiões, né? Então, o que a gente pode aí melhorar? O Edivaldo, né, também é do CNLB, ele coloca, boa noite, lembro quando iniciou a Pascom Diocesana, o senhor Clóvis Domingues, um abraço aqui da minha paróquia, tá vendo? Seu Clóvis, convivi com os filhos dele e tal, um abraço aí, um beijo para o Clóvis, e o diácono, hoje padre Marcos Vinícius, então era diácono lá, né? Conhecidos como dinossauros da comunicação. Você conheceu o Clóvis? Sim, sim, inclusive tenho contato com o seu Clóvis, até a questão da própria imagem de Nossa Senhora da Comunicação, né? Porque ó, as pessoas, por exemplo, que não conhecem a imagem, não precisa deixar eu sozinho, não, fica aí comigo. Mas as pessoas, às vezes, querem adquirir a imagem de Nossa Senhora da Comunicação, que é belíssima, e não encontram em loja, porque essa imagem, ela é uma imagem feita sob encomenda. Então, por exemplo, aqui em Guarulhos a gente tem o seu Clóvis, que ele fabricava e ele vende para as pastorais da comunicação,
né? Então, de repente, se alguém quiser, procura o seu Clóvis aí, ó. Então, esse é o ponto, né? Você vê como a gente precisa valorizar os leigos e leigas da nossa diocese, né? Ele tem, agora, se não me engano, até a oração, ele é um, eu não sei se é a oração ou a música. É a música. A música, isso, né? Que ele que escreveu a letra, né? Então, isso a gente tem que valorizar, exatamente, né? É nossa, ele tá tem a medalhinha também, José. Também, a né? medalhinha também que o seu Clóvis fez. Né? A medalhinha que, sempre que tem missa diocesana, por exemplo, a gente sempre no final, a gente entrega essa medalhinha, né? É algo já que se tornou um clássico pra gente, a medalhinha no fim da missa. Seu Clóvis, ele, nossa, tem um conhecimento fantástico e tem ajudado, inclusive, a bastante pastorais da comunicação da nossa diocese. Às vezes elas querem uma formação específica e o seu Clóvis, ele tem alguns assuntos que ele aborda muito bem, né? Padre Marcos Vinícius, já realmente, ele mesmo diz isso, que ele é um dinossauro da comunicação, hoje jornalista, né, formado e tal, por conta da pastoral da comunicação, ele se formou jornalista, e é assim uma pessoa que a gente aprende demais o tempo inteiro, né? Padre Marcos Vinícius, para mim, hoje, ele é um exemplo de comunicador na nossa diocese. A questão dessa coisa de falar, sabe, ele domina essa coisa de falar bem, as homilias, então ele traz isso para a homilia, e as formações com ele, a reunião da Pascão Diocesana tem sempre a formação, que ele sempre traz um tema, e esse pra gente é sempre fantástico, né? E a gente tem outros dinossauros da comunicação na nossa diocese também, né? Por exemplo, aqui na diocese de Guarulhos a gente tem alguns pasconeiros velhos de casa, né? A gente tem a própria Helena, que é a vice-coordenadora, que é uma pessoa que está há bastante tempo na comunicação, né? Entre outros. Claro que eu não vou falar todo mundo, primeiro que eu vou esquecer, né? São muitos nomes, mas assim, depois, exato. Mas a gente tem muitas pessoas. E a pergunta que o rapaz fez aí, ô José, eu acho que ela vale de reflexão para, exato, essa pergunta que o José Carlos faz, né? A comunicação tem um papel fundamental na vida da igreja. Por que estamos perdendo muitos fiéis para outras religiões? Eu acho que essa é uma reflexão que, claro, se a gente falar, a gente vai dar as nossas opiniões sobre isso. Mas é uma reflexão que a gente tem que levar para o geral, né? Assim, eu acho que a gente tem que pensar, primeiro nós como leigos, pensar assim, o que você acha da sua religião? Então, por exemplo, as divergências acontecem, né? Por exemplo, o tema aborto é um tema que diverge muito ainda dentro da nossa própria igreja, e às vezes a gente questiona, né? Poxa, mas se eu sou católico e eu tenho um catecismo que fala sobre isso, por que eu sou a favor disso? Então, às vezes, esse é um tipo de coisa que nessa divergência, muitas vezes fala, não, vou para outra igreja, entende? Porque, por divergências. E, claro, muitas pessoas buscam Jesus não na igreja, buscam no padre. Então, às vezes, a pessoa que se sente decepcionada com o padre, ela troca de religião, sabe? Porque, o padre fez isso, o padre falou isso, eu esperava isso do padre, e assim é o que a gente disse. Então, se você busca Jesus no padre, a tendência de você se decepcionar é grande, porque o padre, ele é um ser humano, e ele pode, naquele dia, não estar num dia muito bem. Então, às vezes, você queria você queria escutar uma coisa, escuta outra, e isso, às vezes, é capaz de realmente dividir, né? E de fazer com que a pessoa ela saia da nossa igreja. E, claro... Outro assunto ainda que eu acho que faz com que as pessoas se afastem é a banalização de algumas coisas, sabe? A gente tem alguns assuntos que são muito banalizados e isso ele causa um pouco de problema dentro da igreja, né? Pessoas que querem se doar, leigos que querem entrar numa pastoral e às vezes a pastoral se fecha. Não exatamente. Por exemplo, pessoal da música, né? Às vezes está fechado aquela equipe, não, canto, voz e tal. Chega uma pessoa nova para trocar um violão e não é aceito dentro daquela pastoral, porque a equipe já está fechadinha. Vai empurrando a pessoa desiste, e muitas vezes nessa decepção ela troca de religião, né? Então é um assunto delicado que, assim, trocar de religião é algo muito drástico, mas ela vai da cabeça de cada pessoa. Então... A Pascom hoje tem mais, assim, eu não vou chamar de velhos, mas de adultos, ou tem uma moçadinha boa aí dos jovens, de juventude? Como que tá isso?
Hoje, eu vou dizer para você que a juventude ela está na PASCOM, ela não é maioria. Eu diria que hoje seria assim, 60-40. Né? A gente Porque tem muita... eu pergunto isso porque você vê, tem muitas pastorais, e as pastorais sociais enfrentam isso um pouco, que a gente fala, só estão os velhos, estão... E cadê a juventude, né? Como que a gente consegue trazê-los, isso que você falou dos guetos, às vezes nós achamos que sabemos das coisas e nos fechamos e não deixamos outros entrarem com novas ideias, tudo. Isso acho que também é uma reflexão que a gente precisa fazer, como ouvir e ser a voz também dos jovens, né? Como você é pai, eu sou pai, a gente tem, né, a vocação nossa aí de família, a gente sabe como tem que ouvir o jovem e quanto eles nos ensinam, né? Ao mesmo tempo tem que dar uma segurada, dar conselho, dar bronca, né? Mas prepará-lo para o voo. E às vezes em casa a gente faz isso, ou com os nossos filhos, tudo, e quando vai para a pastoral a gente quer dar a coisa pronta, né? Então isso talvez iniba também a juventude a vir, a dar suas ideias, porque eu gosto muito do que o Papa Francisco disse, que quando nós conseguirmos juntar o idoso e o jovem, né, essa ponte, a igreja vai caminhar muito, né? A experiência de a ideia, mas a energia do jovem de vir, de somar, de trazer novas coisas, ele renova o idoso e o idoso dá a experiência para o jovem. Quando a gente conseguir esse equilíbrio que o Papa pede, né? Agora, você falou uma coisa, Fernando, no início lá, às vezes a PASCOM prepara uma coisa com cuidado, com carinho, e aí vai alguém, pega aquela imagem, ou pega aquilo lá e, pum, joga nas redes, né? Porque hoje a internet Você falou do caso da menina, né? Do estupro, que assim, eu não vou entrar no mérito, né? Porque é muito complicado, né? Assim, quando a gente não consegue ter os elementos para tomar uma decisão, ou para conversar, ou para se expressar, eu acho que uma grande coisa para a gente fazer, né, a gente faz isso com os filhos, às vezes, é dar o colo, é amar, né? Qual decisão que você vai tomar? Eu vou amar, né? Então, nesse caso, né, assim, eu não conheço os elementos todos para falar que está certo aqui, está certo ali, não conheço, né? Não vou entrar no mérito agora, e mesmo porque a gente não teria tempo, e não somos especialistas nisso também, né? A gente ia cometer erros aí Mas, assim, o que eu queria que você trouxesse para nós, quanto PASCOM, como comunicação, o que se está acontecendo, essa guerra no Facebook, né? Onde todo mundo acha que sabe, onde todo mundo acha que está certo, e ninguém discute o assunto em si. Porque esse caso da menina, se nós trouxermos isso para as nossas pastorais com calma, sem julgamento prévio, sem a condenação, porque, por exemplo, muitos chamaram a menina de 10 anos de assassina. Pera, né? Vamos olhar primeiro, vamos ter caridade, vamos ter amor, né? E aí entender. Eu não estou falando do aborto em si, eu estou falando, né, da situação. Olha quanta coisa esse assunto pode trazer para as nossas pastorais. Por exemplo, hoje eu já fui pesquisar algumas coisas também, não ainda a fundo, mas você tem, entre crianças até 10 anos, 6 abortos por dia. Isso é gravíssimo. O número de estupros que está acontecendo, violência em casa, violência com a mulher. Você citou uma pastoral que tem a violência, por exemplo, do negro, né? Olha quanta coisa de uma notícia que a gente pode trazer para as nossas pastorais e aprofundar dentro da realidade da nossa pastoral, cada uma no seu âmbito. Como que você vê de uma pessoa da comunicação, né, esses imediatismos que se tem na internet, de mostrar celular, de fazer grito, de não sei o quê, que o outro grita, os dois aí perderam a razão. O problema principal, que era uma vida, 2 vidas, né, parece que ficou meio de lado e ficou briga, coisa, e eu vi uma reportagem, Fernando, que assim, parece que
80% das pessoas, ou 70%, agora já deve ter melhorado um pouco, mas achava que a internet era o Facebook. Né? Então, é o poder que ele tem. Você, como comunicador, um apaixonado aí por, né, e pesquisador, aí, o que você acha desse imediatismo? E aí, juntando até com a pergunta lá do Dalan, isso também pode estar prejudicando a nossa igreja? Essa falta de diálogo entre nós mesmos e imediatismos? Com certeza, José, porque assim, o Papa, até o próprio Papa Francisco, né, a frase que você dizia, ele falava assim, precisamos de meios de comunicação capazes de construir pontes, e que o Face não, né, troque pelo face a face, ou seja, essa coisa do imediatismo, a gente está vivendo num tempo onde as pessoas, elas são muito polarizadas, sabe? Então, hoje tem, assim, o certo e o errado, acabou, entende? Então, isso se dá em tudo. Esse assunto, por exemplo, que a gente está falando do aborto dessa menina, muitos tomaram assim, aborto não, aborto sim, assassino porque matou, e eu concordo com você, a gente tem que entender mais a fundo, mas isso se dá em qualquer assunto, sabe? A gente vê, por exemplo, política dá muito isso. A pessoa fala bem de um, sei lá, de um vereador. Qual é o partido dele? Ele é PT. Então você é o contrário. Não, porque a gente não tem mais essa coisa de realmente ver. E essa coisa do Facebook, ele deu uma ilusão que todo mundo tem o direito de escrever o que pensa e que só minha opinião importa. Eu acho fantástico quando eu vejo alguma coisa e a pessoa coloca lá um absurdo e coloca assim, essa é minha opinião, sabe? Como quem diz, não adianta, é minha opinião. E a gente, na verdade, a gente tem que pensar, primeiro, eu acho que falta empatia muitas vezes entre nós, sabe? Enxergar o problema do outro como se fosse seu. E essa briga de ser o primeiro a postar, de ser o primeiro a colocar foto e tal, ela sempre existiu. O Facebook só deu visibilidade, entende? Porque a gente fala muito do Facebook, mas a gente tem também o Twitter. O Twitter também é algo assim extremamente imediatista, sabe? A gente tem o Instagram menos nesse sentido, mas você pode ver que acontece uma tragédia, em 5 minutos você já consegue ver as fotos da tragédia publicada nas redes sociais, entende? Aí eu pergunto, o que leva uma pessoa a publicar isso? Sabe? Por que você publica tragédia? Quando a gente põe, por exemplo, que a pastoral da saúde da Diocese de Guarulhos atendeu X famílias, dá 10 curtidas. Mas se eu coloco, por exemplo, que a paróquia tal foi invadida, assaltada, e pegaram o sacrário, jogaram no chão e dá 2.000 curtidas. Entende? E por que a gente tende a curtir mais as coisas negativas do que a boa nova? Então, eu acredito que, às vezes, é inconsciente, sabe, José? Essa coisa de você querer ser o primeiro a publicar. Eu vou publicar primeiro. E isso acontece. Por exemplo, a gente teve essa questão que eu falei do decreto, né? Por que ele chegou nas redes sociais primeiro do que a própria diocese? Se era um decreto do bispo. O comunicado oficial vem pela diocese. E por que a gente viu, por exemplo, pessoas colocando isso? Né? Por quê? Porque às vezes essa coisa de, eu quero mostrar que eu recebi primeiro, entende? A informação, eu sou privilegiado, eu recebi isso aqui de uma informação de dentro sei lá, do Conselho dos Padres, entende? E é uma coisa que, assim, vale a gente pensar e estudar um pouquinho, né? Porque às vezes nós também somos assim. Você vai, por exemplo, num parque, no Beto Carreiro da vida. Tem gente que tá ali, já tira foto e posta na hora que tá lá. Entende? Por que a gente tem essa necessidade de mostrar que nós estamos lá naquele momento? Entende? Por que eu não posso tirar as fotos, guardar, e à noite, quando eu chegar do passeio, que eu tomar um banho, for lá e postar essas fotos? Porque a gente é imediatista, a gente precisa, tem a necessidade de curtir, entende? Por que a gente vive essa coisa do curtir? Eu faço qualquer coisa para ter curtida, para ter seguidores, para ter inscrição no YouTube, entende? Então, as pessoas fazem isso por migalhas, na verdade.
porque é como se fosse realmente migalhas. Olha, tá aqui uma curtida para você. Ah, se eu tiver 10 curtidas, eu vou tirar uma foto sem camisa. Ah, tá aqui. Então a gente tem essa cultura do imediatismo, entende? Antigamente, eu sou do tempo que as pessoas falavam rádio ESSO, né? Rádio peão, que era a informação, ela chegava primeiro o quê? O vizinho contava para o outro, e aí a informação chegava rápido porque um contava para o outro. E hoje a gente tem isso de uma forma em grande escala. Eu publico hoje no meu Facebook, em questão de segundos já tem milhares de pessoas compartilhando, e muitas vezes sem saber a verdade, sem saber o que é isso. Então a gente tem, por exemplo, hoje pessoas que se aproveitam disso e publica foto de pessoas debilitadas e dizendo, ó, a cada curtida, a cada compartilhamento, essa pessoa vai ganhar 10 centavos. Onde isso existe? Por que ela está usando essa imagem? Para ter curtida, para ter engajamento nas redes sociais. Entende? Então, é algo que, assim, vale a pena a gente marcar uma outra live só para falar desse assunto. Sim. Por que isso? Sabe? Por que essa necessidade de querer estar à frente? Entende? Eu acho que isso faz com que as confusões aconteçam. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que trabalhar na igreja é isso, né? O partilhar com o outro, a ideia diferente do outro. Acho que isso é né? E aí está a democracia, né? Eu posso não concordar com o Fernando, né? Só que o Fernando vai me apresentar argumentos. Esses argumentos, pode ser que eu mude, pode ser que eu não mude, mas pode ser que eu caminhe também da onde eu estava, né? Pode me ajudar, eu posso não concordar com você 100%, mas me abriu outra linha para falar, olha, eu não tinha pensado desse ponto, né? E aí a gente pode ainda se gostar, né? Hoje, com essas brigas todas, até problema dentro de casa a gente tem, às vezes, pela essa polarização toda, nada, todo assunto da briga, né? Então, acho que uma das coisas da igreja que a gente, né, quanto à frente de pastorais, a gente pode estar ajudando a construir isso, né? A participação política, por exemplo, é importantíssima. E a divergência, os vários partidos, as divergências de opinião, isso é bom, não é ruim, né? Olhar o problema e falar como que a gente resolve aquele problema. Põe na mesa, discute, conversa, caminha, né? Não vai chegar o excelente, mas vai chegar melhor do que um sozinho. Né? Exato. Então é um caminhar. Mas esse é o problema das redes sociais. Cria bolhas. Isso. As pessoas criam bolhas. Então, todo mundo que diverge de mim, eu excluo, eu bano, eu desfaço a amizade, e aí eu começo a ver só as coisas que eu também acredito. Então, eu vou criando uma bolha. Isso, né? Vai te mandando. Exato. E aí eu monto a minha realidade. Ó, não, mas todo mundo está falando isso, então, assim, posso estar certo, entende? Quando, na verdade, é necessário que a gente tenha essa outra pessoa, que a gente chama de advogado do diabo, às vezes, né? Que ela vai te apresentar um lado para você falar, peraí, tem razão, eu entendo porque ela chegou nessa conclusão, embora eu não concorde com ela, entende? Mas essa polarização hoje, ela é uma das coisas que eu acho que estão saindo da nossa religião. E tem um demôniozinho aí nas redes, que é aqueles, eu não sei se é robô, algoritmo, logaritmo, que chama. Algoritmo. Isso. Que quando você posta um negócio ou você fala daquilo que você gosta, eles pegam tudo as notícias daquele assunto e te traz. Não é isso? Então parece que você só escuta aquilo, só está naquele mundo, e quanto mais você entra, mais ainda eles te mandam, mais ainda, né? Então isso é um perigo. Acho que às vezes a gente tem que parar um pouco, como o Papa disse, de sair desse mundo virtual, né? E se relacionar com as pessoas, aprender de novo a conviver, a ter um diálogo. Mas assim, tem mais gente te mandando um abraço aqui. Opa! Vamos ver. Aparecida do Inocop. Opa! Beijo, né? A Milene, que é pastoral Campanha da Fraternidade, também ela é vice-presidente do Conselho de Leigos, a Milene. A Milene está sempre nas paradas aí, né? Aquele Santos. Olá, né? Boa noite. Manda. A Ana Maria Santos.
Boa noite, O Ana Maria. Marcos Lins, eu vou diminuir a gente aqui para dar para ver Tá. melhor. O Marcos Lins, ele diz, boa noite, estou adorando o papo. Eu conheci a Pascom em 2002, onde o padre Marcos Vinícius, justamente com o senhor Clóvis, criaram a Pascom, nesse que eu acho que eu já li, né? Eu tive a honra de participar e coordenar a Pascom diocesana também. Olha aí. Aí, Marcos Legal, tá Lins. vendo? Né? O Marcos, ó, ele tá careca, hein? A careca, Tá deve vendo? ter sido a Pascom, Marcos? Manda aí para nós, Foi a Marcos. Pascom que deixou ele assim, Marcos. Foi desse jeito aí. Que mais aqui? O Edivaldo, Marcos Vinícius será sempre referência para a nossa Pascom diocesana e para a Regional Sul 1. O Marcos foi coordenador, né, O padre Marcos Vinícius, ele foi coordenador do Regional Sul 1 durante 10 anos. No final do ano passado, ele abdicou, né, trocou o bispo da referência, que era era o Dom Wilson, aí entrou um outro bispo e tal, ele abdicou para poder cuidar dos 40 anos da Diocese de Guarulhos. Então, ele falou, olha, eu não consigo dar, porque o Sul 1 são mais de 42 dioceses, né, muita diocese que ele estava à frente. Então, ele abdicou para poder cuidar da Diocese de Guarulhos nessa parte da comunicação e por seus 40 anos também. Eu estava na reunião, inclusive, que ele abdicou e deu vontade de chorar. Que a gente está acostumado é um já, trabalho, né? É o que a gente Nossa. falava de se doar totalmente, né? Colocar o coração ali naquilo que faz, né? Padre Marcos Vinícius, irmã Helena Coraza, irmã Joana Puntel, sabe? São, para mim, assim, hoje os 3 maiores comunicadores que a gente tem. Claro, tem Dr. Moisés Bartelotto, tem mais uma galera, mas assim, os 3 mais próximos, que os 3 são de São Paulo, né? Esses 3 que eu falei. São, assim, eu acho que se as pessoas procurassem na internet formações com eles, vão achar muito material bem legal, viu? Eu acho que vale muito a pena. Fala o nome deles aí de novo para eles procurarem. Irmã Helena Coraza. Peraí, irmã Helena Coraza. Isso. A irmã Joana Puntel. As duas, a irmã Helena Coraza e a Puntel, elas são paulinas. Então, se o pessoal procurar, por exemplo, nas Paulinas, vai ter muito livro dela, muito material das duas. Uhum. Elas estão sempre lançando livros referentes à comunicação no Brasil e tal, é bem bacana. O padre Marcos Vinícius, né, ainda não tem nenhum material publicado, quem sabe futuramente. Então, eu acho que é uma missão sua aí, Fernando. Você já coloca para o Marcos Vinícius, tem que colocar um material seu aí. Eu acho que toda essa experiência que ele tem, todo esse conhecimento que ele tem da Pascom, na prática, né? Porque ele montou várias Pascom, trabalhou o estado inteiro. Então, acho que essa experiência teria que trazer aqui para o material aí. Ele criou uma metodologia de você incluir a Pascom, sabe? De você falar, olha, essa Pascom é reconhecida, assim, algo tão simples, mas que dá muito resultado. Né? Então, tanto que isso é um exemplo. Ele dá formação para outras dioceses sobre esse assunto, né? Ele já deu bastante formação. Isso, quando eu estava na Pascom, eu aprendi de vocês e tentei trazer para o conselho, que essa parte da criação paroquial, né? E o que a gente chama para nós é os núcleos paroquiais, né? De ter ali na paróquia um núcleo paroquial como vocês têm, né, da Pascom, ter do Conselho de Leigos, que se identifiquem, que estejam relacionados com a gente. Por quê? Porque a partir daí é essa onda, né? Eu acho que uma antena que vai, a onda passa para uma, que passa para outra, eu acho que isso é muito bacana, e isso que o Marcos, essa metodologia que ele colocou, é fantástica. Então, eu acho que, assim, fica aí um desafio, né, para você, para ele aí, tentar, né? Disso aí, acho que, né, de partilhar hoje, isso. Hoje é mais complicado porque ele está numa paróquia com muitas comunidades, quer dizer, de bastante dele, né? Então, assim, tempo livre ele quase não tem, coitado. Mas por conta dessa pandemia e tal, é mais complicado. Mas
Fica aí. Eu já disse para ele, o José, que o pessoal sente muita, assim, padre, o senhor tem que ter um programa no YouTube, tem que ter algo que as pessoas se escutem semanalmente e tal, porque ele fala muito bem sobre muitos assuntos, né? E essa coisa do jeito dele, essa coisa do sorriso e tal, o pessoal gosta muito. E ao contrário, ele não gosta muito de aparecer. É o que é engraçado, né? Ele gosta muito de ficar nos bastidores. Tudo da diocese, ele tá nos bastidores de quase tudo, né? Mas ele mesmo não gosta muito de estar à frente, assim, aparecer. Então, mas vê que interessante, você falou assim, estranho, não é estranho. Você pegar um pouco antes do que você falou, que o espírito da Pascom é de não aparecer, né? Não tenho assinatura. Sei. E o Marcos traz toda essa dinâmica, esse jeito de ser, esse, né, jeito de ser pastoral, e põe o espírito disso, então ele está totalmente coerente com aquilo que ele ensina, né? Exato. Eu mostro, eu faço, eu tomo bastidores. Né, aparecer assim que eu digo para dar Não, as soluções. Porque, assim, quem trabalha diretamente com o Padre Marcos conhece, escuta, então, e a gente sabe que às vezes seria legal a gente ter isso aí, né? Sim. Na verdade, isso eu acho, inclusive, José, que a gente pode pensar num projeto diocesano, não só o Padre Marcos, mas todos os padres, eu acho que deveria ter ali seus 5 minutinhos de alguma mensagem, alguma coisa para a gente, sabe, trazer isso tudo para um único canal, para não ficar assim, o canal do Padre Cristiano, o canal do Padre Fábio, o canal do Padre Kleber, o canal do Padre Marcos, mas que todo, sabe, tivesse um lugar único onde as pessoas pudessem escutar, pudessem acompanhar, né? Não que eles se desfaçam nos seus canais, mas que tivesse também uma forma diocesana, onde eles pudessem escutar isso. Isso é o nosso projetinho. Quem sabe a gente consegue. Lembrando que nesse projeto, para ter um canal, né, da Diocese, não esqueça das outras 2 vocações. Né, que também o leigo e a leiga tenha esse espaço também, e os religiosos também, né, para a gente, né, porque aí completa o time, né? Com certeza. Tem mais perguntas. Opa, vamos lá. Segura aí. Não, relaxa. Peraí, que eu saí aqui do meu... Opa. Minocop já foi, para não perder ninguém aqui. Marcos Lins. Maria Dineide. Ela coloca, boa noite, atualmente as pessoas querem demonstrar que retêm a informação quando publicam algumas informações em primeira mão. Era aquilo que a gente estava conversando um pouco, né? A Milene, ela coloca, de forma geral, as pessoas não estão querendo ouvir a opinião contrária, né? Sou A, sou X, como se não existisse outras coisas entre as 2 letras. Olha que bacana essa reflexão, né? Nem todo mundo sabe que, verdade. Aproveitando esse gancho aí, hoje, agora criou-se na internet uma nova moda, que é cancelar a rede social da pessoa. Então, como funciona isso? Por exemplo, eu estou aqui e falo algo que incomoda muito uma classe de pessoas, enfim. Aí as pessoas se reúnem para cancelar as minhas redes sociais. Então elas entram nas redes sociais das pessoas e começam a ofender, enfim, de uma forma que a pessoa que está recebendo isso, ela é obrigada a cancelar a rede social porque ela não aguenta mais. Entende? Então a gente está vendo isso acontecendo assim de uma forma cada vez maior. Sabe? Então, é algo que a gente tem que tomar muito cuidado também, porque às vezes acontece essa coisa de rebanho. Vamos fazer, vai todo mundo fazer, às vezes sem pensar, porque alguém articulou para fazer isso. Então, muito cuidado. Então, e você falava sobre contra o aborto, né? Que tinha católicos que se dizia tal. Esse ponto que você tocou agora, né, de fazer mal ao outro também nas redes sociais, vai nessa mesma linha, quer dizer, não precisa ir ao extremo do aborto, da morte física, mas você tem outros abortos acontecendo aí, né? Um aborto, por exemplo, hoje a gente tem o caso de suicídio muito alto, muito alto. Então, às vezes, por conta de uma opinião ou porque um ataque muito forte desse nas redes contra alguém, pode até provocar o aborto. Desculpa, o aborto não, o suicídio. Né, porque é uma pressão tão grande, os bullying pelas redes, olha quanta coisa.
E o católico, eu acho que a gente teria que estar com esse pensamento. Como eu pacifico as coisas? Né? Como eu coloco o amor? Então, esse de cancelar aí uma pessoa, colocar... Isso a gente precisa realmente repensar muito, né? Tem mais aqui... Tem mais uma pergunta. Marcos Lins, coordenei a Pascom Diocesana após a coordenação do Sr. Clóvis. Participei do 2º Mutirão Nacional da Comunicação em Guarapari, do Espírito Santo. Nós, nos encontros do Regional Sul 1, tive a honra de conhecer a irmã Helena Coraza, irmã Maria Alba, as Paulinas. Né? Tá então, vendo? tem as histórias aqui acontecendo. Nós já estamos a 1h14 aqui conversando. Olha aí. O papo tá bom, tá gostoso, né? Eu queria te agradecer muito, Fernando, por essa conversa, essa partilha de um pouco de uma pastoral tão importante, né, da nossa diocese, né? E que eu acho que nossos trabalhos, acho que pode trabalhar muito junto, né? A Milene, ela coloca aqui, sobre aquilo que você falava, muitos adolescentes sofrem com a falta de sucesso nas redes sociais, com poucas curtidas, poucas repercussões. De que forma podemos aliar a presença física e a virtual? Uma pergunta aí para você, antes de a gente encerrar. Assim, eu acho a primeira coisa importante, né? Eu, por exemplo, tenho 3 filhos hoje, e os 3 filhos, eles navegam pela internet, mexem nos seus celulares e tal. A primeira coisa que eu acho que é importante, principalmente na questão adolescente, é que os pais saibam, né, o que os filhos estão fazendo, o que eles estão assistindo, porque, às vezes, aliar essas duas coisas, tem alguns pais que têm dificuldade, inclusive pela questão tecnológica. Tem pai que não sabe o que o filho está vendo, porque tem um Wi-Fi em casa, o filho vê o que quer, né? E assim, é muito difícil, porque hoje em dia, a realidade que a gente está vivendo, como eu disse, além da polarização, às vezes tem essa coisa também da criança, por um influenciador digital, às vezes por alguma coisa do YouTube, alguém que ela segue no YouTube, ele começa a trazer também ideias para essa criança, para essa pessoa, que o pai, por exemplo, é totalmente contra, entende? Então, para que a gente possa aliar as duas coisas, eu diria que é um pouco complicado, mas uma sugestão para os pais. Então, os pais que têm filhos nessa idade e querem acompanhar o que seus filhos estão fazendo, quer ver o que eles estão fazendo, qual aplicativo eles estão baixando, quanto tempo eles estão levando no YouTube, no TikTok da vida e tal. Existe um app gratuito, ô José, eu vou falar o nome, tá aqui no meu celular, que você pode baixar no seu celular, no celular do seu filho, e você monitora, por exemplo, tudo o que ele está fazendo, de uma forma que você não invada o espaço dele, ele faz o que ele quer, e você tem uma cópia no seu celular. Então, esse não vai resolver o problema, mas é uma das formas que a gente tem de monitorar o que a criança está fazendo. Entende? Porque, assim, tem pai que não consegue abrir o histórico de navegação, não consegue buscar informação no servidor, porque realmente é complicado. E esse aplicativo, ele é o... Deixa eu pegar aqui. Espera aí, só um minutinho. Eu vou falar que eu utilizo aqui e olha, é fantástico. É o Family Link. Esse aplicativo para você que é pai, chama-se Family Link. Ele é do Google. Então é um aplicativo que a gente já sabe, por ser do Google, já é algo mais confiável de baixar. Então você pode baixar tranquilamente, você pode procurar no YouTube como é que faz a instalação, e é uma forma de você poder ver essa questão do que está fazendo, né, do que está vendo e tal. E claro, todo o suporte que a gente puder dar aos nossos filhos é extremamente importante, sabe? Filhos, sobrinhos, quem é professor, os alunos, porque a tecnologia é muito boa, mas a gente acha do céu ao inferno em um clique. Então, muito cuidado. Então, saber dosar isso não é fácil, de fato. E é legal a conversa entre família, né? Mesmo colocando aplicativo, alguma coisa, que a criança também saiba, o adolescente saiba, fala, olha, você pode usar tudo, só que a gente está
acompanhando, está fazendo, né? Porque senão fica uma mentira, né? O pai Exatamente. tenta fazer coisas, por exemplo, o filho deixa lá, eu descobri a senha dele, vou lá, pego e vou olhar sem ele saber, né? Eu acho que tem o diálogo todo da família, isso é Exato. muito E a importante. questão mesmo do relacionamento pai-filho, né? Sim, de explicar do que Exato, é tudo, exato. né? É. De tempos em tempos o pai pegar o celular e falar, deixa eu dar uma olhadinha no seu WhatsApp, ver as conversas do Sim, né, que WhatsApp. sabe que vai fazer isso, tudo. Acho que é a confiança que vai se estabelecendo, né? Isso Exatamente. acho que é muito importante. Fernando, Exatamente. eu queria que você deixasse uma mensagem para nós, senão a gente vai ficar aqui, né? Uma Uma conversa hora e muito 20. gostosa, né? 1h20 já. Que você dê como PASCOM diocesana, eu vou colocar você em close aqui, ó, para você. A tela é sua para você dar o seu recado. Opa, Bom, errei. Troquei opa, aqui. Apertei o botão errado. imagina. Eu gostaria, de primeiro lugar, de agradecer a todos que puderam ficar esse tempinho conosco aqui assistindo. Eu gostaria de dizer que o trabalho da Pascom é um trabalho que precisa que você ajude. Então, você que está escutando aí, ajude a Pascom na sua paróquia, ajude a Pascom diocesana. São pessoas que precisam do seu carinho, sabe? Precisam realmente da sua ajuda. E eu gostaria de deixar uma mensagem, na verdade, que é referente à última carta do Papa desse ano. Todo ano o Papa Francisco ele faz uma carta dedicada ao Dia Mundial das Comunicações Sociais, e o tema da carta desse ano que ele usou foi: para que possas contar e fixar na memória, a vida se faz história. Então esse é o tema central da carta que ele fala. Mas o que eu gostaria de deixar também está dentro da carta, é um trecho dela, eu gostaria de ler aqui, é rapidinho, que é esse aqui, ó. Com o olhar do narrador, o único que tem o ponto de vista final, aproximamo-nos depois dos protagonistas, dos nossos irmãos e irmãs, atores juntamente conosco da história de hoje. Sim, porque ninguém é mero figurante no palco do mundo. A história de cada um está aberta a possibilidades de mudança, mesmo quando narramos o mal. Podemos aprender a deixar o espaço à redenção. Podemos reconhecer no meio do mal também o dinamismo do bem e dar-lhe o espaço. Pessoal, essa carta do Papa, vocês podem procurar aí, Carta do Papa 2020, vocês vão achá-la, ela é enorme, né? Uma carta que ele sempre faz no dia 24 de janeiro de 2020, mas leiam com calma. É uma carta que ele fala não só para nós, membros da Pastoral da Comunicação, mas para todos aqueles que trabalham com comunicação. E assim, a Pascom Diocesana de Guarulhos está aberta. Nos ajude, nós precisamos de vocês para que a nossa diocese possa também anunciar a Boa Nova. Então convido você também a baixar o aplicativo da Diocese de Guarulhos. Você que não tem o aplicativo, procura aí na sua loja de aplicativos, digita lá Diocese de Guarulhos, baixa o aplicativo, porque lá nós temos a mensagem do bispo semanal, que ele grava vídeos e posta toda semana, tem a agenda da diocese, tem também reflexões, o decreto, tudo sai em primeira mão no aplicativo antes das redes sociais. Então, baixem, façam uso também. E nos ajude dando sugestões, fazendo as críticas devidas, tá? E nós somos pessoas como vocês, tá? Então lembre sempre disso. Então, procure. E você que está precisando da pastoral na sua paróquia, procura a gente também, sabe? A sua paróquia tem pastoral de comunicação que não tem ligação ainda com a pastoral da diocese, procura a gente. Vamos conversar. Você que é de uma pastoral diocesana e está precisando de uma ajuda também na divulgação, procura a gente que a gente está aberto a isso. Tá? Hoje, por exemplo, eu agradeço em nome da Pascom Diocesana também a comissão aí, em nome do José, pelo convite, por dar esse espaço para que a gente possa falar sobre a Pascom, um pouquinho também sobre a nossa vida pessoal. E é isso. Então, contem com a Pastoral da Comunicação sempre que vocês precisarem. José, obrigado, viu? Obrigado. E pediram para você mandar um abraço para Helena Regina, que chegou agora no final. Olha aí. Comunicadora aqui da Pascom Diocesana. Né?
E você falou de parcerias, eu queria falar também da Pastoral Fé e Política, da Escola Fé e Política, que com um trabalho muito bacana, desde maio que eles vêm trabalhando nisso, sábado agora vai ter a feira orgânica, né, que lá no espaço da Diocese, ali do estacionamento, ali do pátio, que essa feira orgânica vem de produtores locais, tudo porque é para valorizar as famílias que produzem, vai ter artesanatos também feito por eles mesmos, né? O Padre Friso vai estar mostrando o livro dele, o segundo livro. Então, assim, é de um trabalho bonito que vem sendo feito pós-pandemia, porque muitas famílias precisam disso, né? Assim, de colocar seus produtos, de venderem. Então, aqui deixa o nosso registro. E outra parceria que o Conselho também está fazendo é com a Escola da Palavra, né, da Forania Aparecida, que também eles têm sempre a formação no segundo trimestre do ano, só que agora não vai ser possível por conta da pandemia, mas não vai parar, isso vai ser feito por aqui, né, pelo canal do CNLB. Então começa dia 26 com o bispo e o Dom Edmilson com o padre Tarcísio, vão fazer o acolhimento, né, quinta-feira, e depois toda quinta vai estar passando a formação, né, da Semana Bíblica, que vai ser feito pelo canal. Então aqui fica o nosso convite, e aí até a Pascom nos ajudar na divulgação, depois eu mando o material para você, e fazer essa bela parceria aí que a gente vem cada vez mais estreitando. Fernando, um abraço, tudo de bom, Deus abençoe você. E a família está aí para mostrar, não? Ou tá não difícil? tá aqui, não tá. Eles estão. Eu estou no escritório aqui na frente. Eles estão escondidos para não vazar áudio. Tá bom, então. Então, um abraço para você, tudo de bom. Eu agradeço a todos e depois eu vou colocar esse vídeo lá no YouTube também, para quem quiser ver depois, que não conseguiu, e passar para as pastorais aí para ter um pouco desse depoimento seu. Até mais, fique com Deus e boa noite. Tchau, tchau.